Olá, meu nome é Marco Nazarova. Olha, nessa gravação vamos falar de sociedade brasileira. Que corrompeu, que bagunçou, que pervertiu a sociedade brasileira. O brasileiro está tentando achar um inimigo, tentando achar um culpado, entendeu? Se o Brasil está indo mal, se o Brasil é corrupta, se o Brasil tem movimento LGBT, se o Brasil tem criminalidade, tem perversão no Brasil, tem que ter um inimigo. Então, o inimigo é o marxismo-comunismo. O brasileiro acha que todos os problemas da sociedade brasileira têm algo a ver com marxismo-comunismo. A Rússia exportou o marxismo comunista pelo mundo e pervertiu, subverteu a sociedade brasileira. O brasileiro pensa que tudo que é ruim no Brasil tem a ver com marxismo comunismo. Um pouquinho como o Adolf Hitler. O Hitler pensava a mesma coisa. Tudo que tem ruim é marxismo comunismo. É uma filosofia nazista. Achar um inimigo, um comunista. Então no Brasil, culpa a Rússia, diz que tudo que é ruim, se é movimento LGBT, movimento gay, chama isso de marxismo cultural. Tudo que é ruim no Brasil, né, é comunista. Só que eu quero lembrar uma coisa. A Rússia nunca exportou nada. Quando o brasileiro fala do marxismo-comunismo, o brasileiro esquece que os movimentos, exemplo, o movimento LGBT, orgulho gay, que o brasileiro acha que é marxismo-comunismo, movimento LGBT, orgulho gay, tudo isso não vem da Rússia. A Rússia nunca lançou um filme de orgulho gay. Nunca lançou o movimento LGBT. Esses movimentos de orgulho gay LGBT nasceram onde? Nos Estados Unidos. Capitalista de Jesus. Nos Estados Unidos nasceu esse movimento, primeiros movimentos de orgulho gay, e depois também lançaram um filme. Lá nos anos 80, nasceu o movimento LGBT, gay, e os primeiros filmes. E o brasileiro assistiu a esses filmes, movimento de orgulho gay, e o brasileiro descobriu que existia orgulho gay vindo dos Estados Unidos, e o brasileiro repetiu na sociedade brasileira. Onde o brasileiro aprendeu a violência gratuita? O brasileiro fala que tem criminalidade e corrupção no Brasil por culpa do comunismo marxismo. Mas onde o brasileiro aprendeu a violência gratuita? Não foi no filme russo. Foi nos filmes americanos onde se mata de graça. O brasileiro descobriu que a vida do ser humano não vale nada depois de assistir filme de matança americano. Depois o brasileiro sai para a rua e acha que tirar a vida do outro ser humano. Não é nada. Então isso aqui não é a Rússia que inventou o filme de violência. A putaria, o vagabundagem, tudo que é ruim, o que vê no filme americano, comédia, putaria, tudo, não vem da Rússia. A Rússia não mandou nenhum filme no Brasil para pervertir a sociedade brasileira. Aí o brasileiro pensa que o Brasil só começou a degenerar, a virar bagunça, a criminalidade e a corrupção só chegou no Brasil depois que o marxismo e o comunismo chegou no Brasil. Mas o brasileiro nunca leu um livro de Karl Marx, nunca leu um livro comunista, nunca leu um livro da Rússia, a maioria nunca assistiu um filme da Rússia, leu um livro da Rússia ou leu um livro comunista. Como que você vai culpar o marxismo e o comunismo se 99% dos brasileiros nem sabem o que está escrito no livro? E também o Karl Marx escreveu um livro lá do final do século XVIII. Final do século XVIII. E no tempo da era Vargas, o Brasil, exemplo dos anos 50, 60, 70, antes de existir TV americana, antes de existir todo esse negócio, influência americana, na era Vargas, os brasileiros andavam de gravata, chapéu, costume, terno, gravata, né, com chapéu, andavam na linha. Depois, final dos anos 70, anos 80, quando começou os filmes americanos chegar no Brasil,
O brasileiro jogou o lixo sua terna, gravata, e começou a se vestir igual rapper, ginha furada, igual prostituto, porque lá na TV americana mostrava a mulher pelada, com roupa curta. Então o Brasil mudou e se transformou, mas não foi porque o marxismo chegou no Brasil, né? Eu não estou dizendo que você precisa instaurar o comunismo para salvar a sociedade brasileira. Não. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que se você instaurar o comunismo, a sociedade brasileira vai se solucionar. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que nunca aparecer comunismo e marxismo no Brasil e que todos os problemas da sociedade brasileira têm mais a ver com notícia vindo dos Estados Unidos, porque o noticiário no Brasil é sionista americano, a secta no Brasil é sionista americano, os filmes que o brasileiro assista é sionista americano, todas as coisas ruins que o brasileiro vê, que repete na sociedade brasileira, vindo dos Estados Unidos, não vindo da União Soviética, nem da Rússia. Os movimentos LGBT não nasceram na Rússia, os movimentos antifa não nasceram na Rússia, os movimentos feministas nunca existiram na Rússia, porque a mulher já tem direito desde 1920. Todo esse negócio que o brasileiro chama de marxismo-comunismo nasceu nos Estados Unidos. Os primeiros filmes gay dos Estados Unidos. O primeiro movimento LGBT dos Estados Unidos. Primeiro movimento antifa negro-branco dos Estados Unidos. Todos esses negócios vêm dos americanos. Primeiro rapper, que depois o brasileiro assistiu o rap e começou a fazer uma versão brasileira chamada funk. O funk não nasceu de nada. O brasileiro vê o rapper americano, depois ele faz uma versão brasileira chamada funk. Então não pode culpar o marxismo-comunismo da Rússia, não pode culpar a Rússia, porque os filmes que você assista, movimento LGBT, movimento de minoria, movimento, esse negócio de negro contra o branco, todo esse negócio nasceu nos Estados Unidos, não nasceu na Rússia. A Rússia nunca lançou movimento LGBT, nunca lançou movimento antifa, nunca lançou um filme para pervertir os brasileiros, nunca mandou notícia vinda da Rússia para passar na TV Globo ou qualquer coisa, sempre fala mal da Rússia, sempre propaganda contra a Rússia, porque o notícia no Brasil é uma cópia dos americanos. Então o brasileiro é influenciado pelos Estados Unidos, tem cultura americana, movimentos LGBT gay, tudo que é ruim, criminalidade, tudo que tem a ver. O brasileiro é uma imagem, um reflexo da sociedade americana, só que é mais pobre. A cópia a cópia é sempre pior que o original. Você sabe como é que é. O brasileiro é cópia dos Estados Unidos, só que é uma cópia mais pobre. Então a cópia nunca vai ser igual ao original. O original é ruim. Quando faz uma cópia de uma coisa ruim, é ainda pior. Então você não pode culpar o marxismo-comunismo. Mas não estou dizendo que você tem que importar o comunismo para fazer a sociedade brasileira funcionar. Só estou dizendo que você tem que parar de ser nazista e dizer que tudo que tem a ver com o comunismo da Rússia. Porque a Rússia exportou uma coisa no tempo. Um camponês no espaço e um trabalhador que consegue fazer um império. A Rússia espalhou duas coisas pelo mundo. Tentou espalhar o poder do trabalhador e um camponês no espaço. A Rússia não tem culpa se depois vocês inventaram movimento LGBT, gay, putaria e depois chamaram isso de comunismo. A Rússia só mostrou duas coisas, que o camponês pode, que o trabalhador pode. O trabalhador pode e o camponês pode. Agora, meu amigo, o resto tudo vem do mundo ocidental. Movimento gay, LGBT, antifa, tudo bagunça, desescola bagunçada. Porque a Rússia está tudo organizada, militarizada, então não vem da Rússia, não é possível. Então você tem que deixar de ser nazista e admitir que você é um sionista de merda. Chupa a bola de sionista.